aconteceu que, em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus, e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. E dizendo isto, com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus, para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Amém? Quem estiver em pé pode se assentar, tomar o assento. Então nós temos um título aqui: cumprindo a missão. Atos dos Apóstolos. Alguém disse Atos dos Apóstolos e a igreja se fez missões. Alguém disse Atos dos Apóstolos. Poderia também ter o nome de
Atos do Espírito Santo. Primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele havia sido escolhido por Deus, um perseguidor da igreja, no caminho de Damasco, quando ele ia prender os que acreditavam no Nazareno. Ele teve um encontro com Cristo, um encontro bastante radical, ficou cego por um pequeno período de tempo, viu a glória de Cristo, se converteu e aquele que era perseguidor passou a ser perseguido. E agora, por obra divina, passou-se alguns anos ele na obscuridade, e agora ele se acha com Barnabé em Antioquia. No capítulo 13 vai começar então a história propriamente do apóstolo Paulo, que antes era Saulo, mas se converteu no missionário, apóstolo, doutor dos gentios. E no capítulo 13 ali, então, o escritor de Atos dos Apóstolos nos informa que a igreja tinha a presença dentro da igreja visível, tinha a presença de profetas, e ele dá o nome de 2, tinha a presença de doutores, ele dá o nome de 2, e também tinha a presença de 2 apóstolos, os quais tinham o nome de Paulo e Barnabé. As escrituras dão o título de apóstolo a esses 2 homens. De maneira genérica, esse título apóstolo é alguém enviado com uma mensagem, que é uma coisa simples. Tem uma mensagem, e mensagem de quem? De Deus. Então é um apóstolo, de maneira genérica. Mas usada no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, esse título apóstolo dá um peso maior do que o genérico, que a princípio é dado somente aos 11 apóstolos ou 12 apóstolos de Cristo, que viram Cristo, que estiveram com Cristo, não somente no ministério físico de Cristo, mas também viram o Cristo ressuscitado. Ou seja, em resumo, ficou 3 anos com Cristo, viu a crucificação de Cristo, foi testemunha da crucificação de Cristo, e foi testemunha da ressurreição de Cristo, viu Cristo ressurreto. Então, dentro desse sentido, só existe 11, porque Judas não conta. Judas era uma carta fora do baralho, era o filho da perdição. Mas dentro dessa aura aí, desse título honroso, pomposo, entrou o apóstolo Paulo. Por que entrou o apóstolo Paulo? Ele viu Cristo ressuscitado. Entrou Barnabé. Barnabé aqui, a Bíblia não vai nos dar muitos detalhes sobre ele, mas ele recebeu este título. E para nós está bom assim, porque estamos comentando um pouco sobre o título, para dizer que esses homens estavam, apesar do título deles, apesar de profetas, apesar de doutores, apesar de apóstolos, todos esses títulos aí estavam embaixo de uma autoridade chamada igreja. Porque a igreja estava reunida em oração e em jejum, e o Espírito Santo falou à igreja: separai para mim a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então a igreja é uma autoridade na terra, a igreja de Cristo é uma autoridade na terra, que está sobre doutores,
sobre profetas, sobre apóstolos. A igreja é uma autoridade. Só que essa igreja é uma autoridade que está embaixo de uma outra autoridade. Qual que é essa outra autoridade? E disse o Espírito Santo: se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala às igrejas. Então a igreja, em última análise, ela está presidida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo preside a igreja. A igreja é um corpo, a igreja é um organismo vivo. A igreja é uma organização que nós olhamos para essa organização visível, mas que na realidade a igreja verdadeira ela é invisível, porque só o Espírito Santo conhece quem realmente é a igreja. E essa igreja é chamada para uma missão, porque foi dito para a igreja: separai para mim aqueles que eu tenho chamado para uma missão específica. Tratando sobre esse assunto, o apóstolo Paulo, que também era um doutor dos gentios. O que significa a palavra doutor? Doutrinador, aquele que tem capacidade de ensinar os demais. É isso, doutor é isso. Tem um certo preconceito, contra o doutor em teologia. Não, olha, nós não podemos ter isso na igreja. Não, é bíblico. Doutor nada mais é do que doutrinador, aquele que dá ensino, aquele que traz o ensino, aquele que o Espírito Santo capacitou para trazer o ensino. Assim como o profeta tem a sua atribuição, assim como o apóstolo tem a sua atribuição, cada um na igreja tem a sua atribuição. E essa igreja reunida, presidida pelo Espírito Santo, e Paulo, que é o doutrinador máximo, ele vai ensinar lá em Coríntios como que essa igreja trabalha. E ele começa então dando exemplos de dons espirituais, e ele fala de dons espirituais, ele fala de ministérios, ele fala de operações do Espírito Santo. E ele diz que os dons são muitos, são variados. Ele diz que a operação do Espírito são muitas, são variadas. O ministério do Espírito são muitos, são vários. Mas um único Espírito opera todas as coisas. Com que objetivo? Para a edificação da igreja. Somente isso, mais nada, para a edificação da igreja. Você recebeu alguma coisa de Deus? Deus te deu alguma coisa? Sabe qual é o objetivo disso que você recebeu de Deus? A edificação da igreja. E então ele vai dizer assim: porventura, dizendo em ministérios, porventura são todos operadores de milagres? Ele faz uma pergunta lá para a igreja dos Coríntios: porventura são todos operadores de milagre? A resposta é não. Existem pessoas escolhidas por Deus para realizar milagres. São todos operadores de cura divina, de maravilhas? Não. Falam todos língua estranha? Não. Porque para cada um, dentro do corpo de Cristo, foi dado um dom. São todos apóstolos? Não. Mas a igreja reunida ora e envia o apóstolo. A igreja reunida em jejum e oração, presidida pelo Espírito Santo, tem a revelação do Espírito Santo e envia o apóstolo. A igreja toda não vai fisicamente, mas ela vai por intermédio daquele que ela envia. Jesus está no céu sentado, mas ele envia, e a pessoa que é enviada por ele é representante dele. Então a pessoa é a mesma coisa de Cristo estar no meio de vocês. E isso em extensão, essa pessoa é representante não somente de Cristo, mas é representante da igreja. E se ele está fazendo uma obra, essa obra não é dele. Primeira coisa, é do Espírito Santo. E em segundo lugar, é da igreja, porque a igreja está sobre ele.
Sabe como é que é? As pessoas costumam colocar, como diz o caipira, o carro na frente do boi. O ser humano inverte os valores. E o camarada se ufana e pensa que ele é o presidente da igreja. E o presidente da igreja é o Espírito Santo. E a igreja está sobre nós, abaixo do Espírito Santo. E nós temos que respeitar a hierarquia colocada por Deus, para que a obra flua, para que a obra cresça, cada um fazendo aquilo que Deus predeterminou, que Deus determinou. Alguns abusados falam assim: eu não obedeço homens. Mas em que sentido? Ora, você sai na rua, você tem que obedecer o guarda de trânsito. Você sai na rua, tem que obedecer o policial, ele manda você parar, você tem que parar. Não importa a tua posição. Você tem que obedecer às hierarquias. Na empresa você tem que obedecer ao encarregado. O encarregado é um endemoniado, mas você tem que obedecer a ele. Como diz o pastor Pedrosa, pregando aqui recentemente. É terrível, é ruim, mas a gente tem que estar embaixo da obediência. E todo mundo manda em você. E o camarada empina o nariz e fala: eu não obedeço o homem, eu só obedeço Deus. Isso é uma baita de uma soberba, uma soberba muito grande. Então nós temos aqui alguém que, direcionado pelo Espírito Santo, saiu para pregar o Evangelho, pregar a palavra. Então uma coisa importante nessa mensagem: nós somos enviados com uma mensagem. Não temos o direito de mudar a mensagem. Temos que conhecer a mensagem, compreender a mensagem, entender a mensagem, decorar a mensagem, e não temos o direito de mudar a mensagem. Eles saíram para pregar o Evangelho. A igreja enviou eles a pregar o Evangelho. O Espírito Santo, presidindo a igreja, enviou eles a pregar o Evangelho. A igreja vive na terra para pregar o Evangelho. E a igreja não pode mudar o Evangelho. Temos que ser fiel àquele que nos constituiu. Aquele que nos constituiu nos deu uma mensagem, e nós não podemos mudar a mensagem. Gostem ou não gostem da mensagem, nós não podemos mudar a mensagem. Temos que levá-la adiante, em frente. Para sermos fiéis àquele que nos constituiu, nós temos que falar a mensagem, a verdadeira mensagem, o verdadeiro Evangelho, sem mudança, sem rodeio, sem invenções. Alguém disse assim: olha, o pavão não precisa ser enfeitado, ele já está enfeitado. Se você for enfeitar o pavão, você vai estragar a obra que Deus fez. Você não pode mudar o Evangelho. Se você mudar o Evangelho, você estraga a obra que Deus fez. E eles então saíram pregar o Evangelho. E aonde eles chegavam, o que acontecia? Acontecia duas coisas. O Evangelho, ele produz duas coisas aonde ele é semeado. Ele produz uma grande alegria, curas e libertações em certas pessoas. Mas de um outro lado, ele produz um efeito colateral, aonde um grupo fica com raiva, fica enciumado, fica de biquinho e começa a falar mal do Evangelho. Começa a falar mal de quem prega o Evangelho. Começa a perseguir quem prega o verdadeiro Evangelho. E dentro desse contexto aqui, e do contexto de Cristo Jesus, Cristo ensinou aos seus apóstolos, que quando eles fossem pregar o Evangelho, e fossem perseguidos em uma cidade, eles fugissem para outra. Foi ensinamento de Jesus. E aqui, esses 3 apóstolos, que na realidade eram 2 apóstolos e mais um ajudante. Barnabé levou junto com ele um parente dele chamado João Marcos. E eles tiveram sucesso, mas também tiveram
muitos perrengues, muitas perseguições, e todo o trajeto da primeira missão que eles fizeram não foi sem perseguição e sem fuga para salvar a própria vida deles. Mas vamos falar um pouquinho sobre o lado bom do Evangelho. O Evangelho chega e muda pessoas, porque o Evangelho é uma boa notícia, é uma notícia estupenda, é uma notícia grandiosa, é uma notícia maravilhosa, é uma notícia que chega e fala assim: olha, você é salvo, sem nenhum mérito, sem nenhuma ordenança, sem ter que fazer nada da que a lei manda. Não, para ser salvo não. O salvo faz coisas da lei, mas não para ser salvo. Ele faz coisas da lei porque ele é salvo. Ele faz boas obras não para ser salvo, ele faz boas obras porque ele é salvo. Então tira um grande peso das costas daquele que ouve o Evangelho. Uma salvação gratuita, é uma libertação, é uma cura da alma, do espírito. Além de cura física, é cura da alma, cura do coração, cura do espírito, cura interior, cura por completo, libertação por completo. O Evangelho é coisa boa, e o Evangelho produz. E o interessante é que em tudo que Deus faz de maneira correta, Deus faz de maneira certa. Ele é o dono de tudo, mas Ele se submete a uma coisa chamada promessa que Ele fez. Ele é dono de tudo, Ele não precisa pedir explicação de ninguém, Ele não pediu conselho de ninguém, mas Ele deu uma promessa, e Ele anda embaixo dessa promessa. Ele prometeu, Ele não muda, e Ele honra a promessa dEle, e os que têm a promessa dEle até o fim, mesmo que essa pessoa se volte contra a promessa dEle. É um exemplo aqui, dentro dos apóstolos, que em todo lugar que eles chegavam pela primeira vez para anunciar o Evangelho, em primeiro eles iam na sinagoga. Sabe por quê? Porque na sinagoga estavam os judeus. Quem são os judeus? Descendente de Abraão. Quem que é Abraão? O dono da promessa, aquele que recebeu a promessa, o pai da fé, aquele que Deus falou para ele: olha, por causa da tua fé, Abraão, a tua descendência é eterna, a tua semente vai ser uma grande nação, por causa da tua fé. E Deus deu a promessa, como diz Paulo lá em Romanos, que os judeus, eles são donos dos oráculos, eles são donos da promessa, eles são depositários da lei de Deus, e Deus então cumpre a sua palavra à risca, e honra esse povo, mesmo eles desonrando a Deus, e Deus continua honrando a sua palavra, até que a oferta é dada, o judeu recusa, não somente recusa, mas persegue quem está trazendo a mensagem. E aí o que é que Deus faz? Então, logo que vocês não querem, os meus servos vão pregar para os gentios, e os gentios vão querer. E quando os gentios começaram a receber essa palavra, a perseguição aumentou. Aí é que o judeu, que era o dono da promessa, que tinha a promessa, mas rejeitou a promessa, aí que eles ficaram com mais ciúmes ainda. Aumentou o ciúme, aumentando o ciúme, aumenta-se a perseguição contra os apóstolos. Então, quando você for pregar o Evangelho, quando você for testemunhar, não fique aí achando coisa do outro mundo que perseguiram você, porque é assim mesmo. Tem pessoas que vai aceitar e tem pessoas que vai perseguir. A mensagem que você leva é uma espada de dois fios. Ela tem dois lados. Ela tem o lado bom e o lado amargo. O lado bom é que você vê pessoas sendo salvas, sendo curadas, sendo libertas. E o lado amargo é que você vê que no mesmo momento existem pessoas se levantando contra você, se levantando contra a sua mensagem, se levantando contra a sua vida e te perseguindo. É o lado amargo. Mas o que ele diz aqui?
importa que se entre no reino de Deus através de muitas tribulações. Cristo disse assim: olha, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede simples como as pombas e prudente como a serpente. Sabe por quê? Porque vão lançar a mão de vocês, vão pegar vocês, prender vocês, levar presos, e alguns vão até ser assassinados por causa do meu nome. E tem mais, hein? Vai ter gente que vai pensar, vai interpretar que está fazendo um bem a Deus matando vocês. Olha onde leva a cegueira espiritual, a cegueira religiosa, o zelo sem entendimento. Porque Paulo vai falar sobre os judeus que eles tinham zelo, porém era um zelo sem entendimento. Coisa triste, coisa perigosa, coisa ruim é a pessoa que se torna apenas religiosa e não convertido, um convencido e não convertido, porque ele pega uma parte das escrituras, torce ela ao seu bel prazer e persegue quem prega a palavra genuína. E nós temos que conviver com isso, nós temos que andar com isso. Mas está escrito no capítulo 14, continuando, eles foram perseguidos, fugiram para outra cidade, e entrando na outra cidade, eles entraram na sinagoga e falaram ousadamente. Da onde vem a ousadia? Para você executar a obra de Deus, você precisa estar cheio do Espírito Santo, você precisa se encher do Espírito Santo, seja qual for a obra que Deus deu para você fazer. De repente Deus deu uma obra para você fazer e não chama tanta atenção, mas você precisa do Espírito Santo para fazer essa obra. Tudo que você for fazer na igreja tem que ser algo espiritual, embaixo da direção do Espírito Santo. Esses homens aqui falaram de uma tal maneira que uma grande multidão acreditou. Mas quando você comparar com a multidão que veio perseguir, a multidão que veio perseguir era maior do que a multidão que acreditou. Pode prestar atenção numa coisa: os que acreditam no Evangelho sempre é a minoria. Mas tem uma igreja lá que é lotada. Meu amigo, como diz o bom pentecostal, se passar a peneira, se vier o vento para balançar a figueira, como diz o bom pentecostal, se Deus passar na peneira e depois passar no funil, sobra pouco. Sabe por quê? O Evangelho cura, mas quem anda só atrás de cura, não chega no céu. O Evangelho transforma, o Evangelho tem milagres, o Evangelho tem dons espirituais, nós acreditamos na continuação dos dons espirituais, mas quem corre somente atrás de dons espirituais, não permanece na igreja. Camarada tem um dom de revelação, foi Deus quem deu, Deus é o dono, deu o dom de revelação, e o pessoal gosta disso e junta um monte de gente. Mas se Deus recolher aquele camarada, ou aquele camarada não for no culto, ou aquele dia o Espírito Santo não der nada para ele, e ele não tomar cuidado, ele começa a inventar revelação, começa a inventar profecia, para não falarem, ele não está mais o mesmo. Mas isso o que é? Pessoa firmada em dons espirituais. Tem que se firmar no Espírito Santo, tem que se firmar no dono do dom, tem que amar o dono do dom, tem que ter o dono do dom, tem que aprender um pouco das Escrituras, porque nós gostamos de profecia, eu gosto de profecia, eu recebo uma profecia, mas meu amigo, dentro das Escrituras, eu aprendo, dentro das Escrituras, o ensinamento do apóstolo Paulo, falando sobre os frutos do Espírito Santo, que junto com o dom, eu tenho que ter os frutos,
E se eu não tiver um fruto chamado paciência, eu não espero no tempo de Deus, para Deus cumprir a profecia que o vaso trouxe para mim. Então veja que para mim ter uma profecia trazida por um vaso de Deus, para ela se cumprir na minha vida, eu tenho que entrar pelo caminho do doutor, do doutrinador, e tenho que aprender que não é no meu tempo, é no tempo de Deus, que não é do meu jeito, é do jeito de Deus, porque Deus me trouxe uma profecia, mas essa profecia levou 9 anos para se cumprir. Deus me trouxe uma profecia, e essa profecia ainda não se cumpriu, e eu tenho que ter paciência, fruto do Espírito Santo. Isso eu aprendo não com o profeta, eu aprendo com o doutrinador. Veja que o apóstolo Paulo, ele era apóstolo, ele era profeta, mas também ele era doutrinador. E para mim aprender a ter paciência, eu tenho que ir no doutrinador, o doutor. Ali ele me ensina. E aí eu usufruo bem dos dons espirituais que a igreja recebeu, que o Espírito Santo deu à igreja. Por isso que a igreja, ela tem dons espirituais? Tem, mas não pode ficar sem o ensinamento da escola bíblica dominical, porque senão fica uma igreja que só faz aviãozinho, como diz o pastor Pedrosa, fica uma igreja que tem a graça, mas no fim fica engraçada, torna-se uma palhaçada. Por quê? Porque não tem uma doutrinação, e cada um usa o dom que Deus deu, mas usa de maneira errada, porque não aprendeu a usar aquilo que Deus deu para ele. Presta bem atenção nesse texto aqui. Eles falaram de tal maneira que muitos se converteram, mas uma multidão não creram, e essa multidão veio, e eles tiveram que sair correndo. Chegou na outra cidade, mesma coisa, eles foram pregar, e Paulo, vendo um coxo, um aleijado de nascença, vendo que ele tinha fé. O que é isso daí? Discernimento. Sabe para quê? Para você saber para quem você vai dar a pérola, e para quem você não pode dar a pérola. Jesus não ensinou? Não deitei as vossas pérolas aos cães, não jogue as vossas coisas santas aos porcos, para que eles voltando não pisem em você. Então você não pode pegar a coisa santa que você recebeu e dar para qualquer um. Paulo, olhando para ele, viu que ele tinha fé. Mas quem que era esse homem? Não era judeu, não era da nação de Israel, era um gentio, mas para quem Paulo agora estava pregando o evangelho? Para os gentios. Mas da onde surgiu aquela fé que aquele homem tinha? É Deus que prepara a pessoa, coloca a fé na pessoa, e essa pessoa tem fé, e você vai apenas com o outro lado, você apenas dá um empurrão. Vamos fazer uma comparação? É o bêbado que está na ladeira, e você vai lá, apenas empurra ele, e ele cai a ladeira abaixo. Não, aqui é uma comparação somente para chamar a tua atenção, que é o contrário, né? Essa pessoa já tem a fé, você apenas chega com um complemento. Olha só como que Deus é. Deus dá o dom da fé para aquele aleijado, dá o dom de cura para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, com discernimento, vê que ali está a obra de Deus, e vai no lugar certo, no momento certo, na hora certa, e dá o empurrão. Sabe que todos nós temos aqui algo recebido de Deus, o que nós estamos precisando é de um empurrão. Mas sabe que na minha vida, principalmente na vida material profissional, eu sempre encontrei gente para me empurrar para trás. Para frente, coisa muito difícil eu ter encontrado uma pessoa para me empurrar para frente, porque para empurrar para trás está cheio, mas para dar um empurrão para frente,
E olha que tem gente que se coloca na tua frente, e tem que ser um empurrão bem grande em você, para você passar por cima dele, porque o camarada se coloca na sua frente, a inveja é tão grande, que em vez de ele ficar contente com a bênção que você recebeu, ele fica triste, e fica triste. Só olhar o contexto aqui, estava cheio de gente para atrapalhar, mas tinha alguém com fé, tinha alguém usando o dom, tinha alguém fazendo a coisa certa. Eu vou te dizer nessa noite, Deus tem colocado fé no teu coração, Deus tem colocado fé na tua vida. Agora está vindo um empurrão para você, um empurrão da palavra, empurrão da profecia, empurrão da doutrina, empurrão da palavra de Deus no teu coração, na tua vida. Vai dar certo, vai ser realizado, o milagre vai acontecer, a obra vai ser feita. O querer de Deus na tua vida vai ser realizado. Está cheio de inimigo contrário, tem oração contrária, tem macumba contrária, tem oração, macumba de crente contra a tua vida, mas vem o Espírito Santo e dá um empurrão na tua vida, fortifica você na fé, coloca a fé na tua vida e você vai vencer. Você vai andar com Deus, você vai saltar, você vai ser curado, você vai ser liberto para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus. Mas o evangelho está sendo pregado, aqui nesse texto, para um povo religioso. Era um povo religioso. Aqui está tendo uma transição, deixando-se de pregar o evangelho para o judeu, anuncia para ele primeiro, ele rejeita, então os apóstolos se voltam para os gentios. Se o judeu tem a palavra, tem a doutrina, tem a lei, tem os oráculos, tem as promessas, mas tem um zelo vão, e com ciúme, por ciúme persegue. Agora ele se volta para o outro povo. É um povo religioso? É um povo religioso, muito religioso, de tal maneira que quando eles veem o milagre, eles acreditam no milagre, mas acredita de uma maneira errada. Está cheio de gente aí acreditando em milagre, vê o milagre, se coloca diante do milagre e interpreta de maneira errada o milagre. Qual foi a interpretação errada que eles fizeram? Eles viram o milagre e foram honrar e adorar os apóstolos. Não está cheio de gente aí pagando para o homem, honrando o homem no lugar de Deus? Essa honra aqui, na realidade não, a palavra certa não é honra, a palavra certa aqui dentro desse texto é adoração. Em vez de adorar a Deus, eles queriam adorar os homens. E o pior de tudo, que está cheio aí de pregador, querendo adoração para si, buscando adoração para si. Mas o que os apóstolos fazem aqui? Eles pulam no meio da multidão e falam o que para elas? Nós somos homens igual a vocês. Irmão e irmã, não fica soberbo com o dom que você recebeu, não. Não fica soberbo com a promessa, com a palavra. Olha, quando a gente entra no evangelho, que a gente recebe dom, a gente fica numa alegria tão grande, que a gente entra pelo caminho da soberba. A gente entra pelo caminho da soberba. O neófito na fé, quando chega na igreja e recebe um dom, primeiro ele tem aquela alegria grande, depois é normal ele empinar o nariz e achar que é mais que todo mundo. Veja aqui, que o apóstolo Paulo, quando ele foi enviado como apóstolo, ele já tinha um longo tempo no lado escuro, no lado oculto, onde ele ficou alguns anos aprendendo o evangelho. Ele foi aprender primeiro, ele foi ter experiência primeiro, ele foi se converter primeiro, ele foi mudar da vida primeiro, depois na humildade ele se colocou embaixo das mãos de uma igreja para ser enviado. E agora eles estão diante de um dilema: eu recebo a adoração ou rejeito? Quem é que deve ser adorado? Deus.
Se eles recebessem a adoração, eles iam estar tomando o lugar de Deus. Mas como eles rejeitam a adoração, eles recebem no lugar da adoração uma baita surra. Está vendo? Para você honrar a Deus, você tem que tomar uma surra para adorar a Deus. Não, se eles entrassem pelo caminho errado dos religiosos, olha, mas está aqui dá uma bênção. Até a própria Bíblia fala, honra quem tem honra, mas honrar é uma coisa, adorar é outra. Por isso que eu corrigi a palavra honrar. Aqui não cabe a palavra honrar, aqui é adoração. Eu honro você e você me honra, mas eu não adoro você e você não me adora. Adorar somente a Deus. Cada cargo, cada ministério tem uma honra que Deus deu. Sim, tem a honra, mas a adoração somente a Deus. E eles, com muita luta, com muito esforço, eles conseguiram impedir que a multidão sacrificasse a eles. Porque lidar com religioso é assim. E nós éramos. Quanta coisa que a gente teve que deixar de lado. Quanta coisa que nós fomos aprendendo, e no princípio a gente ficava até bravo com quem estava ensinando a gente. Por quê? Porque chega cheio de preconceitos, religião antiga que colocaram no nosso miolo, que recebemos dos nossos pais, tradições enraizadas no nosso coração, na nossa vida, e agora estamos sendo doutrinados, e ainda estamos aprendendo, e enquanto estivermos aqui na terra, nós estamos aprendendo, e tem que abaixar a cabeça, e ser humilde, e falar como um bom pentecostal, fala Deus, bate mesmo, porque é assim. E eles então operaram a cura. E por que eles operaram a cura? O texto fala que Deus, o Espírito Santo, cooperava com eles de tal maneira que muitos sinais e maravilhas se faziam pela mão dos apóstolos. Aqui o narrador só narra um, mas ele diz que muitos. Sabe por quê? Porque os dons espirituais acompanham aqueles que creem. Em meu nome falarão novas línguas, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios, e se beber alguma coisa mortífera, mal algum lhes fará. Por quê? Porque nós temos a continuidade, nós cremos na continuidade dos dons espirituais. Temos os dons espirituais, e o mesmo Espírito que operava lá nos apóstolos, opera aqui em nós. Acreditamos que não existem mais apóstolos, mas acreditamos que tem os dons espirituais, os ministérios, a profecia, a palavra, o ensinamento, a cura, a língua estranha, os milagres, ainda é para hoje, é para nesse momento, é para esse instante, e o Espírito Santo opera de várias maneiras, mas um só Espírito opera em nosso meio. E estamos aqui pregando o Evangelho, falando da palavra, falando do amor de Deus, e levando essa palavra adiante. E agora então, eles estão chegando ao fim da primeira viagem, com uma grande vitória e uma grande perseguição. Você olha assim, você fala, mas eles foram bem-sucedidos ou foram perseguidos? Eles foram os dois. Mas como Paulo vai ensinar lá na carta aos Romanos, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Vem tribulação, vem a tribulação, coopera para o meu bem, coopera para o teu bem. Vem angústia, vem, mas essa angústia coopera para o meu bem, para o teu bem. E vem os milagres, e a palavra, o Evangelho dá resultado. Dê resultado sempre num número menor, viu? Sempre no número menor. O número de perseguidor sempre vai ser maior. Mas sabe para quê? Para ver que você, um só, persegue 1000, como diz lá no Velho Testamento. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, você permanece, a tua fé permanece, e se Deus te recolher, a tua fé permanece, porque você aprende que vivendo ou morrendo, você é de
Cristo, nós somos de Cristo. E agora então, eles chegam em Antioquia, voltando da viagem, alegres, contentes, contando a bênção. Olha, Salmo 126, aquele que segue andando e chorando voltará, sem dúvida trazendo os seus molhos. Ele foi chorando, mas voltou com alegria, trazendo na mão os seus molhos. A vitória é certa, a recompensa é certa, a colheita é certa, a vitória é certa. Você vai vencer, você é vitorioso, você é mais que vencedor, por amor daquele que te amou. Não é por você mesmo, é por amor dele. Como diz ele lá nas antigas escrituras, é por amor ao meu nome que eu faço essa grande obra no vosso meio. É por amor ao meu nome, é por amor à minha glória, é para que o meu nome não seja blasfemado, que eu faço essas coisas. E ele vai fazer, e ele vai realizar. E eles voltam então com a missão cumprida, é o título da mensagem. Você vai voltar, você vai chegar no céu com a missão cumprida. Por quê? Porque o Espírito Santo está presidindo sobre a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Faça a palavra.